Oi, sexto ano. Então agora esse vídeo aqui eu vou explicar para vocês sobre as características dos climas, ok? Então quais são os climas? Então nós temos o clima equatorial, subtropical, temperado, mediterrâneo e polar, também chamado de glacial. Também temos o tropical, o semiárido, o desértico ou árido, o frio ou subpolar e o frio de montanha. Então esses são os climas. Então copie esses climas aqui, ó. Qualquer coisa pausa o vídeo e copie, tá? Esses são os climas. Esses em azul são os climas que temos no Brasil. Então vamos para cada um deles. Clima equatorial. Localização. Fica próximo ao linha do Equador, como o nome próprio diz. Então pega o norte do Brasil, parte central da África e sul da Ásia, como a Indonésia, por exemplo. Como que é esse clima? As temperaturas são elevadas o ano todo, com temperatura sempre acima dos 25 graus. Tá? Então é muito quente. Pequena amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a maior e menor temperatura é pequena. Tá? Não passa de 2 graus de diferença. O dia mais quente para o dia mais frio, a diferença é pequena, porque é sempre quente. E o índice pluviométrico é elevado. Índice pluviométrico entende-se por chuva, tá? A quantidade de chuva que é acima dos 2.000 milímetros. Então é muita chuva. Próximo clima, o tropical. Localização, fica próximo aos trópicos de Câncer e de Capricórnio. Então entre a linha do Equador e os trópicos, tá? Como que é? Também temperaturas elevadas o ano todo, ou seja, sempre quente, tá? Só que ele tem variação. São duas estações, o verão e o inverno. Qual a diferença dos dois? O verão é quente e chuvoso, tá? Então, o verão, quente e chuvoso. O inverno é seco. Outra característica é que aqui a pluviosidade no verão é em torno de 1.500 milímetros. Chove bem, mas só no verão. E no inverno é seco e durante o dia é quente e durante a noite a temperatura é agradável, tá? Mas não chove. No inverno é seco, verão chuvoso. Quente o ano todo, tá? Só que nas noites de inverno as temperaturas são agradáveis. A variação do clima tropical que tem no Brasil, como o tropical de altitude, ele não é tão quente, tá? Devido à altitude. E o litorâneo úmido chove um pouco mais, mas é clima tropical, tá? Do mesmo jeito é clima tropical, só com pequenas variações. Próximo clima é o nosso clima, é o subtropical. Onde ele se localiza? Próximo aos trópicos também, tá? Um pouquinho mais abaixo, um pouquinho para cima dos trópicos tem esse clima. Onde que tem? Sul do Brasil, no Uruguai, parte da Argentina e pequenos trechos no Japão, Estados Unidos, Austrália, África do Sul, também que tem esse clima. As temperaturas, nos verões as temperaturas são quentes, são em torno dos 22 graus ou mais. Então, o verão é quente. E o inverno é ameno a frio. As temperaturas no inverno ficam em torno de 13. Um pouco mais, um pouco menos, mas fica em torno dos 13 graus, certo? E pode ter temperaturas inclusive abaixo de zero em poucas horas ou em poucos dias, tá? O índice pluviométrico, as chuvas são bem distribuídas durante o ano, não tem estação seca, e a chuva é acima dos 1.300 milímetros, em torno disso, tá? E bem distribuída, ou seja, não tem estação seca. Pode ocorrer períodos de estiagem, mas é raro, tá? A questão que nem esse ano choveu pouco em alguns meses, mas depois retorna a quantidade de chuva, como agora nesses últimos dias que eu estou gravando agora, dia 14, tá? Domingo, dia 14, tá? O clima temperado, onde se localiza? Se localiza em boa parte da Europa, tá? Boa parte da Europa, uma parte dos Estados Unidos, uma parte do Japão e outros trechos, como da Rússia, Polônia, mas não é muito, tá? O clima temperado, qual a característica? As 4 estações do ano bem definidas, ou seja, o verão é quente, tá? Os outonos, as temperaturas vão baixando gradativamente, ou seja, aos poucos. O inverno é frio e rigoroso, com presença de neve, tá? E na primavera as temperaturas vão aquecendo gradativamente. Então, verão quente,
outono a temperatura vai baixando até chegar no inverno, que é frio, e a primavera as temperaturas vão aquecendo. No inverno, então, neve. Então as chuvas são bem distribuídas, ou seja, não tem estação seca, embora predomine chuva no verão. Não tem estação seca. E no inverno, neve. Dificilmente chove no inverno. Agora tem bastante presença de neve. E isso também tem variação, que é o oceânico, que ele não é tão frio nem tão quente, e o continental, que ele é bem frio no inverno e bem quente no verão. Pequena variação, mas é o mesmo clima. O clima mediterrâneo, localização nas regiões próximas ao mar Mediterrâneo, por isso o nome. Então seria no caso da Itália, sul da França, sul da Espanha, sul de Portugal, uma pequena parte também da Grécia, extremo norte, lá da África, mas só naquele trechinho, tá? Uma pequena parte nos Estados Unidos e também na Austrália. As temperaturas, então no verão é quente, quente, muito quente no verão, e seco, ou seja, não chove no verão. O verão é quente e seco, não chove quase nada durante 6 meses e é um calorão. E o inverno? O inverno é frio e chuvoso. As temperaturas podem chegar que nem as nossas temperaturas aqui, chegando próximo a zero e chuva. Esse é o clima mediterrâneo. O próximo clima, então, frio ou subpolar. Localização próximo aos polos, tá? Não fica nos polos, fica próximo aos polos, tá? Então, extremo norte da Rússia, no norte do Canadá, uma pequena parte da Europa, como a Noruega, Suécia, tá? É um clima também de grande extensão, vastas áreas, tipo pegar metade da Rússia já dá o Brasil inteiro, tá? Então é bastante área que tem o clima frio ou subpolar. As temperaturas, mesmo no verão, que é curto, em torno de 2 meses, a temperatura é 10 graus, ou seja, que nem hoje de manhã em Palmeiras as temperaturas marcaram 8. Isso é verão de lá. Quando tá o verãozão de lá, é o nosso inverno frio. Então imagina como é frio no inverno, né? Então o verão é curto, em torno de 2 meses, daí que sim que chove. Os invernos são longos e bem rigorosos. As temperaturas, menos 30. Lembrando que o freezer é menos 20, tá? Quando ele está funcionando barbaridade, é menos 20, tá? Então você imagina que é mais frio que um freezer, tá? E o verão, quando chove, é apenas no verão. No inverno, apenas em presença de neve. Esse é o clima subpolar que tem em vastas áreas do mundo, pegando quase metade do Canadá e metade da Rússia. Então é uma grande área. Agora o próximo clima, tá, que temos para vocês é o frio de montanha. O nome já diz, é frio devido à altitude. Então a localização são regiões de grande altitude, 3.000, 4.000 metros acima do nível do mar. Então o Himalaia, os Andes, os Alpes, não tem no Brasil. Esse clima, o nome já diz, é frio devido à altitude. Então temperatura baixa, tá? Mas isso muda muito. Tem regiões em que a montanha fica lá perto do polo, daí já fica muito frio. Quando é próximo da linha do Equador, não é tão frio. Por isso não tem uma temperatura exata. Isso acontece a mesma coisa com a pluviosidade. Ela é muito variável. Por quê? Porque as nuvens muitas vezes não atingem grandes altitudes, então lá não chove. Mas pode chover de um lado da montanha e do outro lado não chover nada. Então a pluviosidade também é muito variável. Então em regiões acima dos 4.000 metros de altitude que temos esse clima aqui, frio de montanha, que não tem no Brasil. O polar ou glacial, localização nos polos. Então pega uma parte da Rússia, uma parte do Canadá, toda a Antártica, toda a Groenlândia, tá? Que é aquela ilhazinha lá perto do Canadá. Então imagina, é uma grande área, tá? Temperatura sempre negativa, sempre. Mesmo no verão, as temperaturas ficam abaixo de zero, ou seja, muito, muito frio. Chuvas são raríssimas, praticamente não chove, tá? E quando chove é pouquinha coisa no verão e neve, porque tem uma grande umidade do ar. O ar é muito úmido, então tem uma grande presença de neve no quase todo o ano, tá? E os verões, o sol não se põe. Isso eu vou explicar quando nós voltar em sala de aula, eu vou explicar porque não se põe no verão. Fica 3 meses só de sol. E no inverno são 3 meses de escuridão total.
do chamada grande noite polar, que ali pode ficar sim até temperaturas abaixo de quase 90 graus negativos. Imagina como é frio. Clima semiárido, o nome já diz, semi, quase árido, ou seja, quase deserto. Localização, fica nas encostas dos desertos, ou fica na beirada dos desertos, tá? E também numa pequena parte, uma faixa do Nordeste brasileiro, tá? As temperaturas são elevadas, tá? As temperaturas ficam em torno dos 30 graus ou superior aos 30 graus. À noite as temperaturas ficam agradáveis. E as pluviosidades, o índice pluviométrico, chove pouco, de 250 a 700 milímetros, ou seja, chove pouco. E as chuvas são mal distribuídas, ocorrem num curto período de tempo e grande intensidade. Então chove 2, 3 dias direto e depois, durante todo o ano, chove quase nada. Desértico, também chamado de árido, quer dizer seco. Localização, norte da África, deserto do Saara, maior deserto do mundo, que tem 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil inteiro. Só o Saara, tá? Depois nós temos o deserto da Namíbia, que fica no sul da África, quase toda a Austrália, uma parte da China, uma parte dos Estados Unidos e do México. Então, clima também de grande extensão, tá? Qual é a diferença do deserto, então? Ele tem uma grande amplitude térmica diária, ou seja, durante o dia as temperaturas passam dos 40, beirando os 50 graus de calor no dia. Durante a noite as temperaturas chegam a 0 grau, isso mesmo, ou até mesmo temperatura negativa. Então, durante o dia aquele calorão e durante a noite é gélido, bem gelado. Tá? Isso se dá por causa da baixa umidade do ar. Não tem umidade. O ar é muito pouco úmido e por isso que praticamente não chove. Pode ter até caso de vários e vários anos sem chuva, como o deserto do Atacama, no Chile, que passou 80 anos sem chover na dica de nada. Imagina como é seco, né? Então tá, pessoal. Esse é o vídeo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Ok? Obrigado. Até mais.